Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Mais um vídeo para a gente poder estar trocando mais algumas ideias, reforçando alguns pontos. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre meios de produção, na verdade sobre os novos meios de produção que se instituíram no nosso meio social logo depois da Revolução Industrial, que tivemos como consequência indústria cultural e cultura de massa, dois assuntos que nós já tratamos anteriormente, até porque não dá pra gente falar em revolução industrial sem na sequência abordarmos a questão da indústria cultural e da cultura de massa, porque eles fazem parte de um processo, então eles estão ali totalmente interligados e dependentes, então nós precisamos, mas já fizemos isso em momentos separados. Bom, então nós sabemos que a Revolução Industrial, ela trouxe um novo modelo de sociedade para nós. Nós agora estamos estruturados no que nós conhecemos pelo modelo social do capitalismo. Então agora todas as nossas ações, enquanto sociedade, elas buscam um meio de possibilitar o lucro. Porque nós passamos por dois momentos sociais importantes em sequência, que foram a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que a gente já comentou em vídeo anterior. E todos esses movimentos, eles causam certos impactos dentro da sociedade, isso é inegável. Não tem como nós falarmos em movimentos sociais que possibilitam, que esperam trazer uma mudança para o contexto social no qual ele acontece. Então, todos esses acontecimentos, esses resultados, esses impactos, eles são consequência natural do processo. Porque não tem como eu buscar uma mudança, buscar uma adaptação nesse processo, rever pontos que não estão funcionando adequadamente, sem que no meio do caminho entraves aconteçam. E é exatamente por isso que eu preciso resolver. Então eu tive aqueles pequenos desvios, aqueles pequenos entraves no meio do caminho, que eles são necessários se a gente quiser falar nesse desenvolvimento, porque no meio do caminho acontecem uma série de fatos que a gente não consegue prever. A gente tem uma expectativa, mas no decurso, no trajeto, na trajetória, a gente não sabe precisar o que exatamente vai acontecer. E quando a gente não sabe precisar, a gente precisa, diante da situação, medidas que sirvam para reaver todos esses eventuais pequenos danos. Bom, e já que isso acontece, então agora eu preciso reverter todos aqueles impactos, todos aqueles danos que foram causados ao longo do tempo. E o meio de rever tudo isso é buscando sempre o lucro. Então agora, já que eu estou estruturado no capitalismo, o meu objetivo principal ele é o lucro. Eu preciso rever todos os danos que foram causados até que eu me estruturasse nesse novo modelo social. Então, já que agora eu quero lucro, eu não estou mais tão preocupada com a questão dos produtos exclusivos. Não, agora o meu foco principal é produção em massa, é produção em larga escala, porque eu preciso lucrar. Eu não posso mais perder tempo porque eu já tive entraves lá atrás que prejudicaram todo esse lucro que saía de dentro das indústrias. Bom, então o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre o lucro, reaver os danos causados tanto por Revolução Francesa quanto pela Revolução Industrial, porque são movimentos que vão impulsionar esse novo modelo social. E quais que são esses três modelos? Esses três novos meios de produção que eles acontecem também em sequência: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Bom, o primeiro deles, o Taylorismo, ele acontece da observação dentro da indústria. Na verdade, todos eles partem dessa observação dos funcionários dentro das indústrias, e dessa observação percebeu-se que, já que agora eu quero uma produção em massa, eu quero uma produção padronizada, já que nós já falamos anteriormente a respeito da indústria cultural e da cultura de massa, então eu vou padronizar, então eu preciso otimizar, preciso ganhar tempo e ter lucro. Então, o modo de eu otimizar e ainda assim manter o meu lucro é se eu tiver uma produção hierarquizada. Então, cada funcionário ali dentro, ele cumpre exatamente com a função a qual ele foi determinado fazer. Então, um funcionário ele não tem conhecimento da função do outro. Então, uma determinada matéria chega na linha de produção e ela vai
fazendo a trajetória, o passo a passo, até ser entregue ao consumidor finalizada, então cada um faz a sua parte e passa para o próximo setor. Eu não tenho conhecimento do que o próximo setor vai fazer, eu sei fazer aquilo que me foi determinado. E um detalhe que chama atenção para a gente dentro do terrorismo é que eu preciso otimizar o meu tempo. Então eu preciso estimular os meus funcionários para que eles produzam com qualidade no menor tempo possível. Porque de nada adianta eu produzir rápido se não tiver qualidade. Porque o meu consumidor ele não vai aceitar. Não é porque ele não quer um produto específico, mas particularizado, que ele não vai aceitar um produto de uma qualidade inferior. Não, o produto ele tem que ter qualidade, mas eu quero otimizar o meu tempo. Então eu vou estimular os meus funcionários a realizar o serviço no menor tempo possível, mantendo a qualidade. O tempo que restar, aquele funcionário ele será beneficiado, é como se ele ganhasse um bônus por ter feito o serviço naquela etapa no menor tempo possível, agilizando assim para o setor seguinte. Então, terrorismo, produção hierarquizada, ninguém conhece a respeito da função do outro, eu sei fazer aquilo para o qual eu fui determinado. Eu só tenho que repassar para o setor seguinte e assim sucessivamente até que chegue ao consumidor, que é o meu destinatário. Então eu vou fazendo essa produção de forma hierarquizada, sistematizada, e eu tenho que otimizar tempo. Então eu estimulo o meu funcionário, o meu colaborador a produzir no menor tempo possível, porque o tempo que restar eu vou conceder um bônus, algum benefício para ele. É quase como se fosse uma espécie de incentivo, um prêmio. Faça o seu trabalho de maneira bem feita, com qualidade, no menor tempo possível, que você será beneficiado, você irá ganhar algo com isso também. Bom, o próximo modelo de produção é o modelo instituído pela Ford, observando aquilo que já estava funcionando bem dentro do terrorismo, porque todos esses meios de produção, assim como hoje em dia, a gente vai observando o que dá certo, a gente dá sequência, aquilo que precisa ser melhorar, a gente busca meios de adaptar e colocar todas as melhorias possíveis para que não haja mais falhas no processo. Isso é natural da condição de vida humana, então eu observo aquilo que dá certo, que funcionou, coloco no meu produto, coloco no meu serviço. O que eu percebo que não funcionou bem, eu tento uma adaptação para que atenda às minhas necessidades. Bom, então dentro da Ford, o que acontece? Eu tenho um serviço que ele é novo, ninguém conhecia ainda aquele produto que eu estava oferecendo e eu precisava lucrar. Eu tenho que produzir, mas eu vou produzir em larga escala e eu tenho que ter retorno. Então eu já observei tudo que estava funcionando bem lá no taylorismo, eu tenho essa produção hierarquizada, porque na verdade todas as produções são hierarquizadas, porque eu preciso ter um controle, eu preciso saber a quem responder e a quem requerer nos momentos devidos. Então a questão da hierarquização ela vai estar sempre presente, porque as indústrias elas vão funcionar sempre dessa maneira. Eu preciso saber a quem eu recorrer, a quem eu preciso ter um retorno, ter uma resposta. Então isso sempre vai estar presente, essa questão da hierarquização. Bom, mas aqui eu não sei fazer só o que me é devido. Caso haja necessidade, eu posso intervir, mas eu não conheço de todo o processo. Eu conheço um pouco a respeito do outro. Mas qual que é a característica principal dentro da Ford? Eu vou ter produção em massa e eu vou ter lucro. Mas para que eu possa obter o lucro, o meu produto tem que ter uma saída. Porém, como a gente já tinha falado, é um produto novo, quase ninguém conhece. Então, quem melhor do que os meus funcionários que conhecem todo o processo de produção, que vão me assegurar que aquele produto de fato é um produto que tenha qualidade? Não tem, porque são eles que me ajudaram a produzir, eles conhecem cada etapa, então eles conhecem muito bem o produto, então eles interessam. Então, eu preciso valorizar bem o meu funcionário. Porque se eu valorizar bem o meu funcionário ele vai ter condições de consumir, ele consumindo, ele pode ter acesso
ao produto que ele ajudou no processo de elaboração, no processo de construção, e vai colocar aquele produto na rua. A partir do momento que aquele produto estiver na rua, outras pessoas vão perceber, vão ver que é um produto de qualidade e vão ter também interesse em consumir o produto que eu tenho. Então, a grande sacada dentro da Ford foi: ninguém conhece o meu produto, mas eu, enquanto produto dessa sociedade capitalista, eu quero lucro. E eu produzi em larga escala, eu não posso ter estoque parado nos meus pátios. Então eu vou remunerar bem o meu funcionário, ele vai poder consumir tanto o meu produto quanto o serviço de outros. Ele consumindo, ele coloca aquele produto na rua outras pessoas vão ter acesso, vão procurar saber como foi ele quem ajudou a produzir, ele vai fazer uma propaganda muito positiva do meu produto. Então assim, o meu lucro ele vai acontecer porque a pessoa, quem produziu, quem fez parte da linha de produção daquele bem, daquele serviço, ele mesmo está falando, é um produto de qualidade, pode consumi-lo. Mas para isso ele tem que ser remunerado bem. Então a principal preocupação dentro da Ford é: remunere bem os seus funcionários, pois são eles quem vão te ajudar a obter lucro. E por fim, o modelo do toyotismo, estruturado dentro da Toyota. Bom, dentro do toyotismo, além de eu ter toda essa questão da hierarquização, agora cada funcionário ele conhece de todos os passos de cada etapa da linha de produção. Então ele sabe, desde o momento em que chega a matéria bruta até o momento que eu entrego o produto finalizado para o consumo. Então ele conhece de cada etapa. Se eu precisar deslocar com esses funcionários de setores, não tem problema, porque eu não vou ter uma perda de tempo em ter que treinar e ensinar uma pessoa, porque todos já conhecem cada etapa do processo de produção. E o foco dentro ali da Toyota, o lema deles era o just in time. Então eu vou produzir no tempo. O que isso significa? Eu tenho que ter lucro, eu vou produzir em larga escala, assim como acontecia na Ford. Porém, durante o início lá da linha de produção do Fordismo, o consumidor ele não conhecia o meu serviço. Ele veio conhecer assim que os meus colaboradores eles tiveram uma contraprestação positiva, justa e tiveram condições de consumir daquele produto. E começaram quase como se fosse uma propaganda boca a boca. Na Toyota, não. Na Toyota eu vou direto no meu consumidor e eu pergunto: o que você gostaria de ter para o consumo? Então eu pergunto ele qual produto ele quer e eu produzo exatamente aquilo que ele desejava. Então eu materializo a ideia da minha pesquisa. Então eu chego nas pessoas e pergunto: o que você gostaria de ver? O que você gostaria de poder consumir? As pessoas respondem aquela espécie de questionário e um tempo depois elas veem aquele produto, aquele serviço disponível. Então eu vou produzir exatamente o que as pessoas querem, vou fazer exatamente na quantidade que eu pude perceber que houve interesse. Então assim, eu não vou ter estoque, eu não vou ter o risco de ficar com o produto nos pátios, nada disso vai acontecer porque eu sei como e quanto essas pessoas querem consumir. Então eu vou direcionar exatamente a vontade do meu público específico. Então eu vou fazer uma pesquisa, eu vou conhecer muito bem o meu cliente para poder entregar exatamente o que ele quer. Assim eu vou ter lucro, eu não vou ter estoque e não vou ter prejuízo, porque eu sei exatamente como e quanto eu preciso produzir. Bom, o enfoque de hoje era esse, essas novas linhas de produção, os novos meios de produção que se instituíram logo depois da eclosão do capitalismo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gostei de vocês, marquem, compartilhem, se inscrevam no canal.